Bom, nós somos os alunos da Nubim da Rosa, do nono ano, e estamos aqui para apresentar o podcast de Martin Luther King. Bom, quando a gente fala do Martin Luther King, eu me lembro que ele foi a maior pessoa a lutar contra o racismo nos Estados Unidos. Eu sei que ele nasceu em 15 de janeiro de 1929, e o nome dele, na verdade, era Michael. O que vocês têm a dizer sobre a trajetória deles? A trajetória dele começa quando ele experimenta o racismo pela primeira vez na escola ou com os amigos. O que eu tenho a dizer, eu acho que o bom para ele foi que ele teve pais pastores, então na casa dele nunca faltou amor e dedicação. O que vocês acham sobre isso? Bom, cara, retratou essa parte ali que ele sofreu racismo bem na infância. Tem uma história que ele tinha uns amigos. O amigo, da verdade, o melhor amigo dele na infância. Era o amigo preferido. E conforme ele foi crescendo, os pais do amigo branco que ele tinha não deixaram mais ele brincar. Só por ele ser negro. E quando ele teve que ir à escola, ele teve que ir numa escola para negros. E foi separado do seu amigo que foi para uma escola para brancos. Outra coisa que é legal de falar é que ele se casou com uma mulher. Eu não lembro exatamente o nome dela, mas ela era filha de agricultores. E os pobres brancos, eles tinham muita inveja do pai dela, porque ele era o único agricultor na região que tinha uma caminhonete. Por isso que, tipo assim, tentavam muito matar ele. E ela já cresceu com esse pensamento. Então, quando ele começou a se tornar grande, o Martin Luther King, ela ajudava ele, sustentava ele no quesito mental e coisa, não deixava ele se abalar. Ela apoiava ele bastante, né? É, isso aí. E eu acho que isso foi um grande apoio para ele, assim, para ele continuar e conseguir ter o sucesso na carreira. Porque, como a gente sempre diz, atrás de um bom homem tem uma boa mulher. E eu acho que o objetivo dele era que ele tinha os 4 filhos dele, né? E Sim. O sonho dele era que os filhos dele poderiam sair tranquilos, livremente pelas cidades, sem sofrer um racismo ou algo do tipo. Ter os mesmos direitos que os brancos. Também vale a pena. Que, aliás, a sociedade americana, ela era muito restritiva com os negros. Eles não tinham muito acesso à vida pública. Então isso favoreceu muito na trajetória dele como um homem negro. Também é legal de explicar que a escravatura só foi ser abolida nos Estados Unidos. Ô, Matheus, parou teu áudio, pô. A minha Ô, Matheus, parou... Ah, tá. Vai, retomando aqui. Posso terminar? Eu vou continuar. Desculpa, erros técnicos. Então, teve toda aquela guerra dos estados do Sul e do Norte, e onde os estados do Sul eram a favor da escravidão e os estados do Norte eram contra. Saindo vencedores os estados do Norte que aboliram a escravatura. Mas mesmo assim, depois disso, o racismo ainda continuou implantado na sociedade americana. Ah, sim. E na verdade eles tinham as leis da segregação, né? Que tinham várias diferenças. Escola para branco, escola para preto, bancos da frente para brancos, bancos de trás para negros, e assim por diante. Até os próprios banheiros, tinham banheiros para negros e banheiros para brancos. E nisso tem uma história muito legal da Rosa Parks, que ela saiu muito cansada do trabalho e não tinha lugar mais para ela sentar, né, junto com os negros. E ela foi e sentou no lugar dos brancos. Nisso, o motorista do ônibus pegou e pediu para ela se retirar. E ela, muito cansada, disse que não iria. Assim, ele pegou e chamou a polícia e ela foi julgada e foi presa por ela não ter se retirado de um assento que era exclusivo para branco.
Esse é o fato Isso. que, na verdade, incentivou ele a lutar cada vez mais contra o racismo. E outra coisa, ele lutava com o racismo sem usar a violência. Isso que é o mais incrível. Era uma filosofia inspirada no Mohammad Gandhi, um negócio assim é o nome do cara. Ele foi um Falando indiano. isso, Matheus, Deixa eu terminar só, ah, Andrei, rapidinho. Ele foi um indiano que lutou contra a opressão inglesa na Índia sem violência nenhuma. Ele conseguiu libertar a Índia dos ingleses sem violência nenhuma. Pode ir falando, Andrei. como tu falou ali em filosofia, falando um pouco mais da vida profissional de Martin, ele se formou em sociologia. Então ele sempre teve, o conteúdo do seu caráter sempre teve essa sabedoria para conseguir conviver com esse preconceito, com esse racismo diariamente. E outra coisa, com essa caso da Rosa Branks, eles fizeram uma greve que durou mais ou menos um ano, onde nenhum negro iria de ônibus para o trabalho. E também foram criadas caronas solidárias e tal, onde é que mulheres, como as domésticas, por exemplo, para não perder o emprego, elas eram levadas para seus trabalhos. Só que sem a empresa de ônibus, então, que oprimiu a Rosa Branks. E isso fez com que a empresa falisse. Ali já estava descrevendo a manifestação, o começo de uma manifestação. Os brancos perceberam o quão os negros merecem reconhecimento numa sociedade, o quão eles importam, né? Sim. Outra coisa que é legal de falar é sobre a Marcha de Washington, em 1964, que foi Aquela onde que ele abordou fez... 250 mil pessoas, se eu não me engano? É isso mesmo, essa. Onde é que ele fez aquele famoso discurso, I have a dream, que seria Eu tenho um sonho em português, que o Bernardo falou antes, dos filhos dele e coisa. Tá, tô ligado. E vocês sabiam outra coisa muito importante, que foi que ele foi preso por estar, tipo, andando a 30 milhas por hora, sendo num lugar que só poderia andar a 25 milhas por hora. E ele, tipo, teve que ir a julgamento e foi preso por causa disso. E isso causou uma depressão profunda nele. Sim, inclusive foi com essa depressão que fez ele refletir muito sobre como continuar com aquela vida e como dar um direito melhor para os negros. Inclusive ele pensou em desistir até das manifestações que ele promovia. Depois que ele ouviu a voz de Deus, ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu voltar a ser ativo nessa questão de manifestação, de protesto, de exercer esse direito que ele tinha. E começou então o clímax da trajetória dele. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz também, com 35 anos, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o ano, mas... Com 39. Ele foi considerado o mais jovem, se eu não me engano, a ganhar um Prêmio Nobel. Mais jovem. Outra coisa que é legal de falar também é que ele era muito a favor não só dos direitos para os negros, mas também de direitos para os brancos também, porque ele não queria só os negros, ele gostava dos dois, tipo assim, ele queria uma coisa equilibrada, ele não queria, por exemplo, só os negros no poder e os brancos na miséria, ou os brancos no poder e os negros na miséria. Ele queria uma coisa bem equilibrada, uma coisa bem legal. Ele especial, né? Porque a sociedade estava muito, muito exagerada nesse âmbito. Sim, inclusive ele foi assassinado num hotel, na varanda de um hotel, na verdade, na cidade de Memphis, eu acho que é o nome da cidade, no Tennessee, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, em 1966 ou 67, eu não lembro direito agora. Ele foi baleado, na verdade. Sim, mas isso depois que ele conseguiu cumprir sua trajetória, essa mensagem para o público negro, e é mais ou menos isso que aconteceu então na trajetória de Marte. Uma coisa que eu queria
comentar é que nesse dia 20 de novembro devemos a sociedade negra, porque elas vivem e elas merecem, assim como todos nós. Sim, tanto é que aqui no Brasil também foi criado o Dia da Consciência Negra por causa de Zumbi dos Palmares, que foi outro grande entusiasta dos negros e tal. E uma coisa também que eu quero falar sobre Martin Luther King é que ele era um que ele utilizava de técnicas para que ninguém se machucasse. Tipo assim, eles aprenderam várias técnicas com um cara que foi soldado de guerra e para se defender da polícia. Técnicas de fuga e esse tipo de coisa ele ensinava para os seus seguidores. E outra coisa muito legal é que isso que ele fez acabou revolucionando o mundo, porque na verdade agora todo mundo tem respeito e ainda a gente continua lutando pela liberdade dos negros, porque como a gente sabe, foi abolido a escravatura, então era a escravidão, mas o racismo ainda continua aqui no Brasil, de forma silenciosa. Então, esse foi o nosso podcast. E eu estamos finalizando por aqui, né, André e Bernardo? E é isso, espero que tenham gostado e que tenham escutado com atenção e que tenham aprendido alguma coisa sobre o Martin Luther King. Tchau. Tchau.